Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de aquecimento do nosso workshop O Poder do Croquis. E nessa aula de finalização a gente vai fazer a vista da nossa cena, então aqui a gente vai compilar todos os elementos que a gente estabeleceu aqui no layout e também nos testes de mobiliários, a gente vai colocar na vista. A gente vai fazer o teste tanto nesse estilo moderninho aqui, que a gente definiu alguns elementos, quanto também no estilo mais clássico, então a gente vai testar essas duas versões. Bom, eu vou começar estabelecendo a minha regra de proporção, como a gente fez ali na planta. Então, eu vou definir aqui que a gente tem o fundo da planta, ele tem 3 metros. Então, vou colocar 3 metros. E aqui eu vou colocar 2,5 metros. Ó. Se você quer achar na vertical exatamente qual é o tamanho que você colocou aqui, é só jogar uma linha de 45, uma diagonal, que você acha exatamente o tamanho do lado. Então, eu vou jogar 2,5 de altura aqui, 2,60, vou jogar de pé direito. E cuida da horizontalidade, da verticalidade, então essa é a hora de você ver se tá tudo alinhadinho. Pode rabiscar sem medo, tá? É hora de deixar a base certinha. Eu vou fazer esse mesmo tamanho, eu vou estabelecer aqui embaixo. Então, vou até aproveitar a nossa base ali. Bom, então a gente tem duas bases de vista aqui. E eu vou marcar o meu quadriculadinho para ter noção de proporção. Então, aqui 1 metro, 1 metro. O metro tá aqui mais para baixo. E eu tenho essa divisão. Então, pode ser um quadriculado bem solto, bem livre, pra gente começar a colocar nossos elementos. Bom, então aqui no nosso layout, a gente vê que nós temos a cama, nós temos as nossas mesinhas laterais. Aqui no fundo, a gente vai ter essa cabeceira e vamos ter os pendentes, então a gente tem que articular tudo isso. Então, a gente tem aqui 2,60 de pé direito por 3, que tá ali no nosso layout. Então, eu tô fazendo a elevação dessa parede aqui, a gente tá vendo ela aqui de frente. E eu fiz duas opções, porque a gente vai testar os mobiliários que a gente definiu ali. Bom, então, aqui eu tenho meio metro, certo? Marcadinho. E ali a gente tem aqui a nossa mesinha lateral, ela vem aqui e ela tem 50, então ela já vai ficar marcadinha aqui, ó, do lado da parede, como a gente tá vendo ela aqui. E ela vai ter 50 de largura, que esse é o tamanho mais ou menos padrão de uma mesinha de cabeceira. Então, eu vou marcar aqui, lá bem de frente com o meu olho. Uma cama, ela vai ter mais ou menos 60 de altura. E ela vai vir até aqui, mais ou menos. Aqui eu vou ter mais uma mesinha de cabeceira, que pode seguir esse tamanho de 50 de altura. Eu vou fazer a marcação dela. Aqui a gente vai ter a nossa cortina, então eu já vou deixar marcadinho também que a gente vai ter uma cortina aqui. E aqui, um pouquinho para baixo da cama, essa é a marcação final da nossa cama, da altura dela. Aqui a gente vai ter o nosso recamier. Então, a gente vai ter aquele objeto que fica aqui na frente, ó, da cama, que é esse objeto aqui. Então, a gente vai marcar, vai deixar ele marcadinho aqui. Aqui nessa parede eu já vou começar a fazer minhas divisões para eu projetar. Então eu gosto muito de usar essa ferramenta justamente para eu ir definindo tudo que eu vou fazer quando eu for para minha cena, quando eu for aplicar na perspectiva. Bom, então aqui a gente tem essa parede, a gente pode brincar com a ideia, ó. Então eu vou vir colocando aqui alguns elementos nessa parede. Então, por exemplo, a gente tem aqui alguns ressaltos e detalhes na parede. Aqui a gente pode ter uma cabeceira estofadinha. Então, a gente pode brincar com as ideias. Aqui eu vou colocar aquele jogo de travesseiro que a gente pensou para esse modelo mais moderninho. Então, eu vou colocar só 2 travesseiros mesmo. Então, vou colocar os 2 retângulozinhos aqui em cima da cama. E depois já vou vir colocando as orelhinhas, deixando eles mais fofinhos, ó. Aqui a gente vai ter aquele recamier que a gente desenhou na última aula. Então, ele tem os gominhos. Vou deixar ele marcadinho aqui.
melhorar a marcação desse fundo. Já vou pegar minha borrachinha e apagar aqui do travesseiro, porque não vai aparecer essa marcação. E a gente vai ter aquele pendente que a gente definiu também. Então, a gente vai colocar esse pendente e esse aqui no meio, tá? Então, eu vou marcar ele aqui. Então, a gente veio construindo a nossa ideia. E você pode deixar mais complexo esse processo que a gente fez. Então, por exemplo, fazer um mood board no computador, definir suas paletas de cores. Aqui a gente tá fazendo um processo mais express, assim, mais rápido. Só pra vocês verem como é possível desenvolver essa ideia através de desenho de uma forma muito viável. E articular tudo isso fica bem mais fácil e fluido quando a gente tá trabalhando à mão. Então, bem aqui no meio do ambiente, ó, eu vou vir com aquele pendente em bolinha, ó. Aquele pendente que fica aqui. Vou deixar ele marcadinho aqui. Aquele pendente que ele tá saindo aqui do teto. Vou marcar as mesinhas laterais ali, mesinha de cabeceira, que a gente já escolheu. Então, vou vir do plano, ó. A gente pode colocar um cachepô aqui, por exemplo, alguns detalhes aqui em cima dessa mesinha lateral, já deixar marcadinho. Então, tô fazendo uma vegetação bem simplesinha, só pra ficar marcado aqui. Aqui, lembrando que a gente tem a nossa cortina. Bom, basicamente, essa é a nossa primeira vista. Então, depois, basicamente, a gente vai vir aqui colocando um pouquinho mais de peso gráfico, como a gente fez na planta e nos objetos, mas essa aqui é a definição da nossa ideia. Agora, a gente vai vir para uma versão um pouquinho mais moderninha. Então, a gente vai aplicar esses elementos que a gente definiu aqui quando a gente estava fazendo os objetos e o layout. Então, eu vou vir com essa mesma ideia. A cama, ela vai estar mais ou menos nessa altura, ó. Eu já venho trazendo essas linhas guias aqui. Essa cama vai estar mais ou menos dessa altura, vai vir mais ou menos aqui. Eu vou ter o meu recamieiro aqui na frente, então eu vou vir trabalhando com geometria bem básica, bem solta. Aí eu venho marcando as minhas almofadinhas do jeito que eu fiz ali no nosso teste. Então, eu tenho uma almofada maior, tenho uma almofadinha no meio e uma almofada menor. Aí eu venho colocando mais detalhes. Gente, a ideia aqui é mostrar pra vocês que é rápido mesmo quando a gente tá trabalhando assim com ideias em desenho. A gente vem fazendo e vai fluindo. E se você tá sozinho, e que aqui eu tô indo explicando pra vocês o passo a passo, isso aqui flui que é uma beleza. Assim, às vezes você consegue definir uma ideia super complexa em meia hora, 20 minutos. No croquis você fluiu ali, viu como tudo ia funcionar. Aqui eu tenho a geometria básica do meu recamier, então eu vou vir marcando essa linha de baixo para fazer o assento dele. E depois eu vou vir fazendo essa barriguinha aqui de baixo e os pezinhos. Então eu venho só marcando essa parte da frente aqui do recamier. Vai aparecer a parte de baixo da cama, ó. Aqui nesse caso vai aparecer a partezinha de baixo. Já deixa marcado também. E aqui a gente vai ter... E aqui a gente vai ter a nossa mesinha de cabeceira, que ela vai ter uma marcaçãozinha de frente, não vai dar pra ver aquele efeito... Não vai dar pra ver esse efeito mais arredondado, né? Então, a gente só vem fazendo as gavetinhas, ela tem 2 gavetinhas. E ela tem essa parte de baixo também, então a gente vem... A gente pode vir marcando, ó, o pezinho, as gavetinhas. Deixa o traço fluir, o traço brincar com a ideia, ó, e vai saindo. Aqui a gente pode colocar também algum vasinho, a gente pode vir brincando com a ideia de colocar um vasinho aqui do lado. E eu vou seguir essa mesma ideia dessa cabeceira estofada, que eu acho que se encaixa nos 2 modelos, então eu vou seguir com essa ideia. E aqui eu vou colocar esse detalhe, vou repetir esse detalhe que a gente fez ali em cima.
Mas eu vou vir e vou colocar a arandela que a gente desenhou aqui. Então, eu vou colocar essa arandela. Dá, inclusive, pra gente marcar os focozinhos de iluminação. Vou marcar a arandelinha, tá bem de frente com o meu olho, ó, então nem tem profundidade. E aí, a gente vem aqui com o nosso lustre, então a gente vai repetir o processo do lustre. Então, é algo para você já ir definindo no projeto, o quanto que esse lustre vai descer, qual vai ser o tamanho dele. Então, a gente já deixa marcadinho aqui e vou manter o estofadinho ali atrás. E pronto, a gente tem essas duas opções de vista, então agora a gente vai colocar um pouquinho de peso gráfico nela, assim como a gente fez na planta de layout e nos objetos. Vou seguir a mesma linha de cores, então vou vir passando esse CG1 aqui. Vim passando nos elementos. E aqui eu vim passando nos estofados também, ó, então... A gente veio com uma representação bem conceitual, bem livre. E eu vou livrar aqui só a parte do pendente e já vou deixar marcadinho a luz, ó. Então dá pra deixar marcado o foco de luz só não passando aqui na parte de baixo. E aí eu vou vir fazendo alguns outros detalhes com o CG3. Por exemplo, marcando essa separação, essa divisão aqui. Marcando o pendente e esses detalhes da lateral. Vem reforçando aqui as mesinhas laterais e os pezinhos. E aqui a parte de baixo também desse recamier. Então, a gente vem com essa representação super monocromática. A gente já consegue transmitir o que a gente quer com o nosso desenho. Eu vou fazer esse mesmo processo aqui embaixo, mas usando a paleta de cinza quente. Então, vou começar passando mais clarinho. A gente vai fazer igual a gente planejou ali na nossa folha de layout, então os travesseiros do fundo eu vou fazer mais claro. Vou vir deixando mais escuro esse travesseiro aqui da frente. E faço as listrinhas nesse outro travesseirinho. Aqui eu vou marcar com o mais clarinho, parte de cima da cama. E pra diferenciar bem, eu vou passar o mais escuro aqui pra fazer essa parte do recamier. Vou deixar só um pontinho de luz, ó. E pra diferenciar, vou vir com o mais clarinho pra fazer o pezinho, pra conseguir discernir o que é pé e o que é a parte de cima. Aqui embaixo eu vou passar esse mais escuro mesmo. Então, vou passar bem mais escurão nessa parte de baixo. E vou passar o WG2 igual a gente fez aqui no nosso planejamento, ó. Eu vou passar nas nossas mesinhas laterais, então vou vir passando esse mais clarinho, deixando uns pontos em branco. E vou fazer esse mesmo processo que a gente fez ali, vou fazer aqui, pra mostrar a iluminação.
Vou vir aplicando o WG4 em alguns detalhes, como a gente fez ali, para separar. Esses dois acabamentos aqui da parede de fundo, então eu venho aplicando. Vou deixar essa parte aqui mais escura, a parte de baixo. Essas mesinhas laterais. Deixando essa parte mais escura aqui, a parte da cama também. E essa vegetação também. Aqui vou aplicar alguns detalhes. E pronto, a gente tem basicamente as nossas duas configurações em uma representação super esquemática, mas que passa completamente o que a gente precisa da ideia. E a gente pode vir fazendo... a silhueta da vista, ó, para ela destacar ainda mais do papel com a caneta preta. Vocês podem fazer isso com régua se vocês preferirem, tá? Quando eu tô fazendo esse tipo de desenho, eu gosto do tracinho torto, é algo que realmente não me incomoda. Então, a gente tem a opção 1 e a opção 2. E vocês podem fazer esse mesmo processo utilizando cores e já testando o que funciona no ambiente, ou vocês podem ir fazendo mood board no computador para acompanhar esse processo. É uma ótima maneira da gente testar nossas ideias e depois a gente vem com uma perspectiva para a gente fechar tudo isso e realmente chegar no resultado mais próximo do que a gente quer no projeto. Então, isso aqui que a gente vai fazer nas nossas aulas do workshop, que vai acontecer do dia 13 ao dia 20. Eu espero que você tenha gostado desse aquecimento e a gente se vê na nossa primeira aula do workshop, O Poder do Croquis.